Boa tarde. Na próxima sexta-feira, dia 5 de setembro, assinala-se o Dia da Caridade. É a primeira vez que tal acontece e que foi instituído pela ONU, Organização das Nações Unidas, por ser o dia que a Igreja dedica à Beata Madre Teresa de Calcutá. A iniciativa está a ser preparada pela Caritas, o seu presidente está entre nós e é com ele que iremos conversar logo após alguns projetos de férias diferentes que têm acontecido. Leva a força que nos junta nesta sede de chegar. Vai mais alto, vai mais longe, caminhar, caminhar. Leva a força que nos junta nesta sede de chegar. Vai mais alto, vai mais longe, caminhar. Leva a força. Neste campo nós temos cerca de 4.500 escuteiros a acampar, entre os 6, 7 anos e os 23 anos, juntamente com os seus dirigentes, os adultos responsáveis por eles. Eles estão organizados em pequenos bandos, patrulhas, equipas, consoante a idade, faz parte dos nomes próprios que nós damos às organizações deles. Cada um desses bandos, patrulhas e equipas com 8 elementos. E aqui no campo o que vocês poderão ver é todas as estruturas necessárias para que o acampamento se possa realizar, desde as estruturas construídas pelos próprios miúdos, as suas tendas, as suas mesas onde confeccionam os seus alimentos e comem, até as estruturas de maior porte, algumas quase profissionais, que garantem a alimentação para todos estes elementos, a segurança, o decorrer das atividades que eles depois realizam. Durante estes 7 dias que foi o acampamento, tivemos diversas atividades e, portanto, há uma estrutura logística bastante grande por trás de todo o acampamento. O escotismo é uma proposta educativa, tal como a escola que todos nós frequentamos é uma proposta obrigatória educativa, formal, de estarmos sentados em sala, com conteúdos muito específicos, muito bem pensados. O escotismo é uma proposta educativa com conteúdos muito bem pensados, mas não formal. É uma proposta de educação não formal, em que são os próprios escuteiros que de alguma forma têm a possibilidade de orientar, de decidir as atividades, os projetos que querem desenvolver e que acabam por desenvolver esses projetos, construir a sua personalidade, aprender novas técnicas, perceber qual é que é o seu lugar na sociedade. O tema Não Tenhas Medo foi uma frase que João Paulo II proferiu. Foi um desafio que João Paulo II proferiu por diversas vezes ao longo do seu pontificado. E nós pegámos no tema justamente para dizer ao jovem, à criança, ao adolescente, que não tenha medo, que se desenvolva, que seja feliz, que assuma o seu papel na sociedade, que enfrente os obstáculos com coragem, com seriedade, com delicadeza, consoante o papel que depois tiver. Dentro do campo, as atividades que nós realizamos são alguns pequenos jogos. Eles realizam algumas atividades de jogos no seu próprio campo, realizam as atividades de celebração, em particular a festa de abertura e a festa de encerramento, a Eucaristia que esteve integrada na festa de abertura, realizam aqui na arena que fica no centro do nosso campo, mas depois há uma série de outras atividades que não podem ser realizadas no campo porque implicam água, são atividades náuticas, são atividades também de escalada que implicam estruturas que não estão aqui neste campo e estão em zonas adjacentes ou em zonas distantes, depois, para as quais os escuteiros são transportados com autocarro. Também é uma atividade típica de todos os escuteiros fazerem percursos a pé. Estes percursos a pé, evidentemente, não são aqui dentro do campo, muito grande que seja o campo, nunca seria grande o suficiente para tornar esses percursos interessantes e, portanto, eles depois saem do campo, vão fazer atividades de descoberta, até de interação com as populações e regressam ao campo e todas essas atividades desenrolam-se aqui na zona circundante de Ferreira de Zeza. Aos lobitos desafiámos a conhecerem João Paulo II, como seria João Paulo II quando tinha a idade deles. Portanto, como se desenvolveu a personalidade do homem, Karol Wojtyła, que depois veio a ser eleito Papa e veio a ser líder da Igreja e nosso pastor durante tanto tempo, como é que esta personalidade se desenvolveu enquanto criança e como eles, como crianças, podem também procurar as mesmas pistas para também eles serem cristãos, seguindo o modelo de João Paulo II. Eles têm 3 subcampos, que é a casa, a escola e a família. Justamente porque foram estes 3 pilares nos quais a infância de João Paulo II
se desenvolveu. Tal como João Paulo II gostava muito de jogar à bola e gostava muito de fazer teatro, são muito importantes as atividades de convívio com os restantes colegas e a piscina proporcionou justamente esse ambiente de convívio e de camaradagem entre lubitos. Esta é a entrada do campo da segunda secção. Eles são cerca de 1400 entre exploradores e moços. Exploradores e moços é a designação que o Corpo Nacional de Escutas dá aos rapazes e raparigas entre os 10 e os 14 anos, exploradores quando são escuteiros na vertente terrestre, moços quando são escuteiros na vertente marítima. E temos cá as duas vertentes representadas no campo. São, como eu disse, são cerca de 1400, acompanhados por 100 adultos que estão com eles no campo. O campo da segunda secção tem como tema Não Tenhas Medo, tal como o campo geral, mas depois completa o Não Tenhas Medo com um verbo, o segue, e depois ainda completa mais com o nome do próprio campo, que é Até aos Confins da Terra, fazendo uma frase com algum sentido que é Não tenhas medo, segue até aos confins da Terra. O segue tem um duplo sentido. Segue tem um duplo sentido porque nós propomos aos exploradores e aos moços que estão aqui em campo que sigam o seu caminho, não tendo medo, que descubram qual é o caminho que Deus tem preparado para eles, que Deus os chama a fazer. Na segunda secção tivemos 4 atividades centrais. A Praça Carol Voitila, a que denominámos Praça por ser como se fosse um mercado, onde se ofereciam oportunidades de desenvolvimento de técnicas escotistas, também de alguma sensibilidade para as pessoas com alguma incapacidade e que o escotismo luta muito para conseguir oferecer uma proposta para elas também, e depois queremos que os outros escoteiros também estejam alertas, atentos, sensíveis à necessidade de todos poderem crescer integrados. O campo da terceira secção chama-se Campo Passem, Campos da Paz, porque a paz foi um tema do qual João Paulo II falou imensas vezes, pelo qual lutou, e muitas das suas viagens foram justamente para falar da paz e para unir os povos. A paz assenta em atitudes, assenta em 3 pilares, que aqui os pioneiros e os marinheiros, a terceira secção, identificaram como sendo a verdade, a justiça e a liberdade. Foram os nomes que eles deram aos seus próprios subcampos. Então digam lá que atividades é que vocês fizeram aqui, as atividades principais. Jogos de água o dia todo, foi muito fixe. Andámos de canoa. E mais? Fizemos jangadas. Jogos de água. Um raid. Tivemos atividades aqui em campo também foi muito divertido. E o jogo que estão a fazer hoje? Já fizemos de manhã, mas foi giro. Sim. Foi a Marcha pela a Paz. Marcha pela Paz, estamos Perfeito. Tomámos um banho quinta e tudo. Portanto, a náutica, a atividade náutica que eles estavam a falar foi uma atividade onde eles foram para o Trísio também, tiveram a construir jangadas. Exato. E fizeram um Canoagem percurso, também. alguns desafios com as jangadas. Depois também fizeram canoagem, mas o essencial foi a construção das jangadas e fazer o percurso com as jangadas. Também fizeram um raid, partiram à noite, não Sim. foi? Sim. Regressaram no outro dia, dormiram fora. E, portanto, é um pouco mais desenvolvido do que nas secções anteriores, justamente porque os desafios que são colocados a jovens, pré-jovens, adolescentes, já em plena fase de adolescência, são diferentes do que aquelas que nós colocamos aos elementos da segunda secção, que são mais novos. Vai mais alto, vai mais longe, caminhar, caminhar. Nós estamos aqui na entrada do campo da quarta secção, aqui no Acarega. A proposta que lhes foi feita foi não tenhas medo, triunfa. Triunfa na vida, não há de ser o triunfo aqui no Acarega, mas sim triunfa na vida. Não tenhas medo, desenvolve a tua personalidade, enfrenta a tua vida adulta, sê um ótimo profissional e triunfa. Não porque vais ter sucesso, mas porque vais ser feliz, vais ser santo. Neste campo eles estão estruturados em 4 subcampos que os ajudam a perceber como é que poderão triunfar. Esses 4 subcampos são denominados respeito, caráter, trabalho e verdade. Eles tiveram muito tempo ausentes do campo porque as atividades que eles realizam são atividades que os levam justamente ao encontro dos outros
ao trabalho, ao serviço. Tiveram naquilo que eles denominam hike, portanto uma caminhada onde vão ao encontro das populações, realizam serviço nos locais por onde passam e, portanto, eles estiveram ausentes bastante tempo. Leva a força que nos junta nesta sede de chegar. Vai mais alto, vai mais longe, caminhar, caminhar. Leva a força que nos junta nesta sede de chegar. Vai mais alto, vai mais longe, caminhar. A atualidade pode ser acompanhada em permanência em agência.eclesia.pt. O Dia da Caridade vai ser assinalado pela Caritas na próxima sexta-feira, uma jornada em que a Caritas abre também as suas portas para convidar quem queira a conhecer a forma como esta instituição de solidariedade articula o seu trabalho. Professor Eugénio Fonseca, Presidente da Caritas Portuguesa, muito obrigado por estar na nossa companhia. Fale-nos um pouco deste Dia da Caridade. Boa tarde. Antes de mais, é o segundo ano em que se assinala. Já é o segundo. Porque ele foi decidido pelas Nações Unidas em dezembro de 2012 e o ano passado, porque a ONU deu conta, através de uma mensagem do seu secretário-geral, é que também tomamos conhecimento de que existia este novo Dia Internacional. E para nós criou-nos alguma perplexidade, porque quando tanta gente abomina, não gosta, rejeita esta palavra caridade, são as Nações Unidas que vão erigir um dia especial para se assinalar a caridade. E fazem-no, com certeza, como disse na mensagem do ano passado o Sr. Kim Moon, fazem para reconhecer as muitas doações, o muito tempo, o envolvimento de tanta gente que de forma abnegada, quer dizer de forma voluntária, está espalhada pelo mundo com o objetivo de construir um futuro pacífico para todos, diz ele. Mas quiseram ter como referência essa grande mulher, que muitos julgavam até que aquilo que fazia pouco valia porque não mudava politicamente nada, e ela chegou a ter que se justificar: eu faço aquilo que me compete, esta é a minha parte, os outros que façam a deles, que é a Beata Madre Teresa de Calcutá. Foi a partir do exemplo desta cidadã, do seu trabalho a favor dos mais pobres dos pobres, que levou as Nações Unidas a criarem esse dia. Nós, então, ao ter conhecimento, pensámos: se é o Dia da Caridade, é o Dia da Caritas. Embora a Caritas tenha em Portugal o seu dia nacional, que é no terceiro domingo da Quaresma, nós forçosamente tínhamos que nos associar a esta iniciativa institucionalizada por um organismo internacional com a relevância que é, portanto, a Organização das Nações Unidas. Então, como fazer? Tentar mostrar aquilo que a Caritas procura fazer a partir deste grande dom que é a caridade. E ao falarmos de caridade, falamos de amor. Já na mensagem do ano passado, o secretário-geral, ele reconhece que é uma palavra que não é estimada, que é uma palavra que é muitas vezes posta em causa e muitas vezes até dispensada, segundo ele, porque julgam que é ineficaz. E imprópria e até humilhante para o destinatário. É Kim Moon que o diz, mas depois ele também tem o cuidado de dizer na sua mensagem: isso não é caridade. A caridade é aquilo que está no coração das pessoas e é um nobre empreendimento que visa melhorar a condição humana. Quer dizer, visa libertar as pessoas das causas. Eu estou convencido que há gente que não estima a palavra porque a imagem que tem da ação que lhe está subjacente, efetivamente,
não corresponde àquilo que é de facto amar. A culpa não é das pessoas que não gostam da palavra. A culpa, quiçá, será de nós que muitas vezes não praticamos de verdade e na verdade a caridade. Então a Cáritas lançou um apelo às Cáritas diocesanas, no sentido também de se abrirem ao fim e ao cabo e se revelarem a forma como estão presentes e como atuam no dia-a-dia, precisamente no exercício da caridade. Então, cada Cáritas está a preparar a forma sob o lema Cáritas Portas Abertas, porque está todos os dias, mas... e algumas Cáritas vão, com certeza, convidar cidadãos, pessoas anónimas, que queiram ir, passar, estar, ver o que se faz. Sendo certo que há muita coisa que se faz que não é num dia que se consegue ver, porque muito deste trabalho é trabalho de relação humana, e a relação humana não acontece num dia, é todo um processo. Mas isto para dizer que a Cáritas, o Portas Abertas, é para dizer que a Cáritas se rege por um princípio que é fulcral na caridade, que é a universalidade. É porta aberta para todos, onde todos podem entrar. Podem entrar para trazerem as suas aflições, podem entrar para trazer as suas angústias, mas podem entrar também para trazer a esperança, aliviando essas angústias que entram pela mesma porta, e essa esperança pode-se traduzir em dádiva de trabalho que se pode fazer abnegadamente, sem esperar nada em troca, senão o fazer o bem. Pode-se expressar nos donativos que se dão e que a Cáritas tem depois o dever de os utilizar em favor dos mais pobres, com total transparência e com critérios como seguiam aqueles que a Madre Teresa de ir preferencialmente para os mais pobres dos pobres. E há outras que vão até aproveitar esse dia para convidar entidades que fazem opinião, jornalistas, que muitas vezes nos seus léxicos de comunicação também não dizem bem, por desconhecimento do qual é o sentido da palavra. Temos políticos que, quando querem referir-se a algo de bom que fizeram, têm o cuidado de dizer que isto não foi feito por caridade. Também vamos convidar, com certeza, políticos locais a visitar a Cáritas e podemos até fazer, eu conheço uma Cáritas que vai tentar fazer não é um colóquio, vai ser à noite um briefing, uma tertúlia, como se pode, em que o tema vai ser este: caridade, palavra mal dita. Porquê? E vamos pôr as pessoas a conversar sobre isso, porque o que falta muitas vezes é informação. E também, se as pessoas estivessem bem informadas do que é a caridade, seriam mais exigentes para com aqueles que a praticam e deixavam de os rotular com diminutivos para, muitas vezes, amesquinhar e tornar, como diz, pouco nobre aquilo que o Secretário-Geral das Nações Unidas, o ano passado, na mensagem, dizia que era de uma nobreza muito grande, a prática da caridade. E depois acaba por ser um exercício pedagógico, o mostrar o modo de agir da Cáritas, também para envolver as pessoas neste esforço de que é o ganhar sensibilidade pela necessidade do outro, não é? E ser aí um cidadão ativo e participante. Só por isso. Não é nada por exuberâncias, claro. Não é nada para mostrar que somos melhores que os outros, não é nada por exibicionismos. É uma forma de testemunharmos a felicidade que temos em servir os outros. E como somos felizes nisso, queremos que quem nos visita sinta essa felicidade e queira também construir a sua, entre outras formas, também por esta. Porque quem dá, quem se dá, não perde nada. Ganha muito. E ganha aquilo que todos ansiamos, que é o sentirmos bem connosco próprios, o sentirmos realizados, o sentirmos felizes. O dia 5 de setembro, Cáritas Porta Aberta, não é uma ação propagandista da Cáritas. É uma ação de
empatia com aqueles que querem saber como poderão dar o seu contributo para tornar o mundo melhor, porque foi esse o objetivo das Nações Unidas ao criarem esse dia. O que não deixa de ser significativo é que tivesse sido uma organização não religiosa Claro. a criar este dia. Porque muitas Tendo vezes no até horizonte nós, Madre Teresa de muitas Calcutá. vezes Sim. nós, cristãos, temos necessidade de fazer substituir a palavra caridade por solidariedade, quando estamos a falar de atitudes totalmente diferentes, só porque sentimos que podemos ter alguma vergonha pela prática da caridade, porque efetivamente nem sempre a juntamos com outra que lhe dá significância, que é a justiça. Nunca peças por esmola, ou melhor, nunca dês por esmola aquilo que é devido por justiça. Caridade e justiça andam muito ligadas, porque uma caridade sem justiça passa efetivamente a ser aquilo que as pessoas intitulam com diminutivos depreciativos. Uma justiça que não tenha caridade, não tenha amor, pode facilmente cair em critérios injustos, em que possa não haver equidade humana e equidade social. Muito bem, professor Eugénio, muito obrigado por ter partilhado connosco, e fica então o desafio a que no próximo dia 5 as pessoas estejam atentas às cáritas mais próximas também, para se inteirarem da forma como ali se faz e descobrirem realmente a dimensão da caridade. O Dia da Caridade e a iniciativa Cáritas Porta Aberta, hoje em destaque aqui no programa Eclésia. Em nome de quantos tornaram possível este programa, desejo a continuação de uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.